A nossa história está escrita na Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulos 17 e 18. Depois você pode ler essa história novamente e ver as lindas lições que você pode tirar deste livro da Bíblia. A nossa história fala sobre um homem muito especial, um profeta de Deus chamado Elias. Elias viveu muitos anos como um profeta de Deus. Deus o chamou um dia para falar do amor de Deus para muitas pessoas naquele país chamado Israel. Um dia, Deus chamou Elias e disse assim: Elias, eu tenho uma missão para você. E a missão que Deus deu a Elias era muito difícil, porque lá na terra de Israel, vocês lembram quando o povo chegou na terra prometida e Deus colocou o povo espalhado em várias regiões daquela terra? É como se fosse assim o nosso país dividido em estados. Deus dividiu aquela terra e disse quem deveria morar em cada parte daquela terra. O povo de Deus, quando chegou na terra prometida, eles aprenderam a adorar o único Deus verdadeiro. Só que alguns reis não foram muito legais para eles, sabe? E tinha um rei muito mau chamado Acabe, e a sua mulher chamada Jezabel é a pior mulher da Bíblia. Ela era muito má. Se fosse hoje, a gente diria que era uma bruxa, sabe? Pois é, a Jezabel era muito má. Sabem o que eles fizeram? Ao invés de ajudar o povo a adorar a Deus, eles não amavam a Deus. Então eles começaram a derrubar os templos, que eram os templos do Senhor, que o povo tinha construído. Eles começaram a derrubar todos os altares que eram dedicados a Deus. E o pior, eles queriam matar todos os profetas de Deus. Profetas eram as pessoas como se fossem os pastores hoje, os missionários que levam a palavra de Deus. A Jezabel queria matar todos eles porque eles criam num Deus chamado Baal e numa deusa chamada Asera. E muitas vezes eles obrigavam o povo a crer nesses deuses. O povo começou também a se distanciar de Deus e começou a adorar esses deuses. E o coração de Deus ficou muito triste com isso. Então Deus disse assim para Elias: Elias, eu quero que você vá até o rei Acabe e você diga para ele que se eles continuarem adorando esse Deus chamado Baal, não vai chover sobre a terra durante muito tempo. E a terra vai ficar tão seca, que não vai produzir alimentos. E aí Elias disse: eita, vou ter que enfrentar esse rei mau e a mulher dele pior ainda. Mas Elias obedeceu a Deus. E ele chegou até o rei Acabe e disse: olha, rei, Deus mandou dizer para vocês que se vocês continuarem adorando esse Deus chamado Baal, ele vai mandar uma grande seca sobre a terra. E durante muitos anos vocês não vão ter o que comer, porque a terra não vai produzir alimentos. Eles nem se importaram com Elias. Continuaram adorando o Deus deles, construíram uma grande estátua daquele Deus. E ali eles continuaram adorando, não obedeceram a Deus. E Deus cumpriu o que tinha prometido. De repente, começou uma seca. Não chovia 1 mês, 2 meses, 3 meses, vários meses sem chover. E a terra foi ficando tão seca, todas as plantas foram secando, as plantações não produziam. E Jezabel ficou com muita raiva de Elias. Ela achava que o Elias era culpado disso, entendeu? E aí ela resolveu mandar matar Elias. Que antes que Jezabel o encontrasse, sabe o que Deus fez? Deus falou com Elias. Ele disse assim: Elias, sai daqui e vai lá para o deserto. Lá tem um ribeiro, um riozinho pequeno chamado Querite. Você vai ficar lá nas margens desse riozinho, mas eu vou mandar uns corvos
que existe lá naquela região. Esses pássaros vão levar alimento para você, vão levar pão e carne para você se alimentar todos os dias que você passar lá. Como é que Elias ia acreditar num negócio desse? No meio do deserto, um rio que produzisse, que tivesse água, e uns animais, uns corvos que iriam alimentá-lo. É difícil de acreditar, não é? Mas Elias creu na palavra de Deus. Ele sabia muito bem o Deus em quem ele cria. Elias, mais do que depressa, foi para o deserto. Chegou lá na margem daquele riozinho. Elias ficou ali sentado, esperando, certamente tomou um banho bem fresquinho nas águas daquele riozinho. E quando foi no fim da tarde, lá vem os corvos voando e trazendo para Elias pão e carne. Você pode pensar assim, corvo, mas corvo é aquele urubu que a gente conhece aqui? Não, corvo é um pássaro preto que vive lá no deserto, que vive em regiões montanhosas. Olha só como é que é um corvo. Quando nós fomos a Israel, da última vez que fomos, a gente viu os corvos levando pães. Olha a foto que eu tirei de um corvo levando pão para os seus filhotinhos no ninho, que certamente estavam ali por algum lugar numa construção. Pois é, foram esses animais que Deus usou para alimentar Elias. E durante muitos dias não faltou alimento e não faltou água para Elias. Eu imagino que a Jezabel procurou Elias por toda parte. Nunca ela podia imaginar que Elias estava lá no meio do deserto, porque lá ela podia pensar que ele não sobreviveria. Mas o nosso Deus é muito mais, não é mesmo? Deus prometeu e ele cumpriu o que tinha prometido para Elias. Mas um dia, a água daquele riozinho começou a secar. Foi diminuindo, até que o riozinho secou. E Deus disse assim para Elias: Elias, agora está na hora de você sair daqui desse lugar. Você vai para uma cidade chamada Sarepta. Nessa cidade, eu vou providenciar uma mulher viúva que vai cuidar de você, que vai alimentar você durante o tempo que você passar em Sarepta. Por que será que Deus queria que Elias fosse para aquela cidade? Elias nem pensou e nem perguntou isso para Deus. Elias simplesmente obedeceu a Deus. Ora, como é que podia uma viúva alimentar Elias? Vocês se lembram quando eu falei sobre viúvas? Viúva é uma mulher cujo marido morreu. E elas, naquele tempo de Elias, elas não tinham sustento, elas não tinham salário, não tinham dinheiro, não podiam trabalhar. Como é que uma mulher viúva ia poder alimentar e cuidar de Elias durante o tempo que ele estivesse ali? Pois bem, Elias obedeceu a Deus. E quando ele foi chegando na cidade de Sarepta, na estrada, na entrada da cidade, olha só o que ele viu. A viúva que Deus tinha dito estava ali na margem, na beirada daquela estrada, no deserto, pegando lenha. A lenha era para acender o fogo na sua casa, para ela fazer um alimento para ela e seu filho. Quando Elias encontrou aquela mulher, ele pediu para ela um pouco de água. E ela disse assim: vou já buscar. E enquanto ela estava indo buscar a água, Elias disse assim para ela: mas traga também um pão, porque eu estou com muita fome, eu caminhei muito para chegar aqui. E ela disse assim: olha, sabe o que é, profeta? É porque eu só tenho um pouquinho de farinha lá em casa. E se eu fizer esse pão para você, esse pouquinho de farinha, eu estava pegando a lenha aqui para fazer um pão para mim e para o meu filho. É o último alimento que nós temos na nossa casa. E eu pensei assim, que eu ia fazer esse pão, a gente ia comer e depois nós íamos esperar morrer, porque a gente não tem mais nada de alimento na nossa casa, está tudo vazio. E aí Elias disse assim para ela: mulher, faça o pão e traga o pão. E eu tenho certeza que nunca mais vai faltar alimento na sua casa. Porque olha só o que a palavra de Deus fala sobre isso. Nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmos 37, 25.
E Elias disse para aquela mulher: fique tranquila, não vai faltar farinha na sua casa e não vai faltar azeite. E foi o que aconteceu. Aquela mulher obedeceu aquela palavra de Deus, foi lá, fez um pão bem gostoso para Elias. Ela e o filho comeram só um pouquinho para deixar que o profeta se alimentasse. Mas a partir daquele momento, aquela farinha foi se multiplicando, aquele azeite foi se multiplicando na sua casa e não faltou azeite e farinha para ela fazer pão durante todo o tempo que durou aquela seca. Vejam só como Deus faz. Mais uma vez, Ele estava cuidando do seu profeta e Ele estava abençoando as pessoas que abençoaram o seu profeta. Será que essas coisas acontecem ainda hoje com a gente? Acontecem sim. Quantas pessoas dividem um pouquinho do que tem com o outro, não é mesmo? Há uns anos atrás, sabem, Deus me chamou para estudar num seminário e para ser uma missionária. E eu pensei assim, puxa, como eu vou me sustentar? Como é que eu vou comprar as coisas que eu preciso lá naquele lugar? A minha igreja e alguns amigos e meus familiares me ajudaram durante um tempo lá, pagando os meus estudos. E enquanto eu estudava lá, eu tinha o alimento necessário, mas tinha algumas coisas que eu não tinha dinheiro para comprar. E um dia faltou sabonete para mim. Eu não tinha sabonete para tomar banho. Eu não ia ficar mal cheirosa, não é mesmo? Então eu orei assim para Deus: Senhor, eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? E aí eu pedi um sabonete emprestado para uma amiga e disse assim: olha, eu vou lhe pagar, eu vou lhe devolver o sabonete assim que eu puder. E eu usei aquele sabonete e orei assim: Senhor, ajuda esse sabonete a durar muitos dias, porque eu não vou ter dinheiro para comprar outro. Só que no dia seguinte, sabem o que Deus tinha preparado para mim? Um homem que eu não conhecia, que morava em São Paulo, estava em viagem no Rio de Janeiro, foi lá no seminário onde eu morava. Ele disse assim: olha, as irmãs da minha igreja fizeram uma campanha lá, escolheram o seu nome, elas mandaram um presentinho para você. E quando eu cheguei no carro, que ele abriu o bagageiro, vocês não imaginam o que tinha lá dentro? Tinha dezenas, muitas caixas de sabonete, shampoo, desodorante, perfume, tudo que vocês imaginarem de higiene tinha lá naquele bagageiro, roupas. E eu usei sabonete durante quase todo o curso tempo que eu estudei lá, alguns anos, ainda dividi com as minhas amigas e devolvi muito mais para aquela amiga que tinha me emprestado. Viram como Deus hoje ainda sustenta a gente? Era um simples sabonete. E se você estiver precisando de alguma coisa na sua casa, sua família, eu tenho certeza que Deus pode usar alguém. Deus usou aquelas mulheres, Deus usou os corvos para alimentar Elias. Olha que coisa linda, não é mesmo? Deus pode usar quem Ele quiser para que nada falte na sua família. A Jezabel não descansou, porém. Ela mandou matar todos os profetas. Só que tinha um homem muito bondoso chamado Obadias. Sabe o que esse homem fez? Ele era funcionário do palácio do rei Acabe. Ele escondeu 100 profetas, escondeu 50 numa caverna, 50 em outra caverna, providenciou alimento para eles, para que ela não matasse aqueles 100 profetas, mas os outros todos foram mortos por Jezabel. E isso trouxe muita tristeza ao coração de Elias e de todos aqueles que criam em Deus. Quando Elias soube disso, ele ficou muito chateado. E então ele lançou um desafio, sabe, pro rei Acabe. Disse assim: olha, rei, eu quero enfrentar os seus profetas, eu quero fazer um desafio para os seus profetas, para ver quem é o Deus verdadeiro aqui nessa terra. Acabe mais do que depressa chamou lá 450 profetas dele, mandaram construir lá um grande altar. E aí Elias disse assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu quero lançar um desafio para vocês. Vocês vão, esse altar aí que vocês construíram, vocês vão colocar lenha em cima desse altar, vão pegar um animal e vão colocar em cima dessa lenha, pode ser um boi,
e depois vocês vão orar. E eu também vou fazer a mesma coisa. Vocês vão orar para o seu Deus Baal e eu vou orar para o meu Deus. Eu vou fazer também um altar, eu vou colocar a lenha, o boi aqui e vou orar também para o meu Deus. Aquele Deus que responder mandando fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Combinado? Combinado. Eram 450 contra 1. E aqueles homens mais do que depressa aceitaram o desafio de Elias. Fizeram lá o altar, terminaram o altar, colocaram a lenha, o boi e começaram a orar desde cedinho até meio-dia. Eles oravam, eles pulavam, eles gritavam, eles rolavam no chão e gritavam mais alto e nada acontecia. E Elias lá só olhando, né? Porque Elias deixou que eles fizessem isso primeiro, né? Elias só olhando. Aí quando foi lá pelo meio-dia, Elias olhou para eles e falou assim: olha, eu acho que o Deus de vocês, talvez ele esteja lá meditando, ou quem sabe ele viajou, né? Pode ser que ele tenha viajado. Quem sabe ele está dormindo. Então gritem mais alto, bem alto, gritem muito. E aqui, quem sabe assim ele vai ouvir, não é? E aqueles homens começaram a gritar e a pular. E a Bíblia diz que eles até começaram a cortar os próprios corpos para que o Deus deles visse. Então eles fizeram sacrifícios ali, se cortando e gritando. Ficaram roucos de tanto gritar. Quando foi no fim da tarde, eles já estavam caindo de cansados, de mortos, de cansados, sem se alimentar. E Elias disse assim: bem, parece que ele não ouviu, né? Parece que ele está meio surdo. Agora é a minha vez. Eu vou clamar ao meu Deus. E Elias foi lá, preparou o altar, colocou lá o boi, a lenha, e ainda sabe o que ele fez? Jogou água em cima do boi, em cima da lenha, em cima do altar, fez um córregozinho em volta do altar, mandou que enchessem de água, e mais água, e mais água. Disse: joguem bem muita água, bem muita água. E aqueles profetas, né, quero ver se vai pegar fogo aqui, e jogaram toda a água que eles puderam, tudo encharcado de água. E a Elias, olhem a oração que Elias fez a Deus, escutem só. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor. Responde-me para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus e está trazendo este povo de volta para ti. Quando Elias terminou de orar, olhem o que aconteceu. Veio um fogo tão grande do céu que engoliu, que queimou aquela lenha, aquele boi, queimou as pedras, secou toda a água que estava lá. Gente, aqueles profetas de Baal não podiam acreditar num negócio desse, muito menos o rei. E eles ficaram desesperados, eles fugiram correndo com medo de Elias, que Deus era aquele que era capaz de agir daquela forma. E o povo de Deus que estava ali, que tinha se desviado, sabe, dos caminhos de Deus, estava adorando aquele Deus chamado Baal, se arrependeram, caíram de joelhos ali e voltaram a crer em Deus. É assim que Deus faz. Deus usou a vida de Elias como um profeta, preparou Elias, alimentou Elias, cuidou de Elias, e agora Elias estava sendo um profeta sozinho no meio daquele povo mau. E assim também como Deus usou Elias, o meu desejo é que Ele use a sua vida para ajudar aqueles que estão ao seu redor, para repartir um pouco daquilo que você tem, e que você seja sempre um profeta de Deus, falando para as pessoas as verdades da palavra de Deus. Que você seja um missionáriozinho, assim como Elias era, que aí no seu lugar, na sua casa, para os seus vizinhos, na sua família, você seja um missionário de Deus.